O espírito dos mares. Capítulo 9. A salvação. Os minutos passavam e sua irmã continuava grudada. Parecia que ela não queria deixar Riet sair de perto dela. Ela queria segurá-lo para que não saísse mais dali. Não queria que ele fosse embora novamente, deixando sua família para trás. Tauren terminou de descer as escadas e ficou parado atrás de Lillian, esperando-a sair daquele longo abraço em Riet. Lillian finalmente se afastou dos braços de Riet, colocando suas mãos sobre o rosto dele e passando os olhos pelo seu rosto, olhando para cada marca deixada por sua aventura. Sua pele, que estava um pouco mais envelhecida do que o normal, apesar de ainda aparentar ser jovem, era queimada pelo sol. Não estava totalmente branca como costumava ser a pele dos elfos da floresta, além da enorme cicatriz que saía de seu tapa-olho. O que aconteceu com você, meu irmão? Você está todo machucado e maltratado? Quem fez isso com você? Lillian apontava para a cicatriz no rosto de Riet com expressão de dor e olhos semicerrados. Riet sorriu para sua irmã e a olhou nos olhos. Ele queria fixar em sua memória o rosto dela, para que em pensamentos pudesse lembrar-se dela depois que fosse embora da vila. É uma longa história, minha irmã. Passei por muitas coisas em minha vida fora da vila. Passei por coisas ruins, mas também vivi bons momentos. Logo irei contar a vocês o que aconteceu em minha vida do lado de fora da vila. Riet inclinou sua cabeça para o lado e por cima do ombro de Lillian viu sua mãe, que esperava ainda chorando. Lillian largou o rosto de Riet e se sentou ao lado em uma das cadeiras. Tauren se aproximou de Riet, olhando seu filho de cima a baixo. Ela parou seu olhar no olho de Riet, com seus olhos cheios de lágrimas. Tauren deu um tapa forte que pegou em cheio na bochecha de Riet, produzindo um som alto e seco. Riet virou a cabeça para o lado com o tapa e voltou devagar seu olhar para sua mãe. Este tapa está à sua espera há muitos anos, Riet. Por que você me fez esperar tanto tempo para lhe dar este tapa? Eu queria ter lhe dado esta bufetada no mesmo dia em que você fugiu. Riet, mas você não voltou. Então eu esperei o dia seguinte, e depois o outro dia, e depois mais outro. Mas você nunca voltava, e eu continuava esperando, até hoje. E... como? Mais lágrimas escorreram pela face de Tauren, que, com muita emoção, jogou seu corpo contra o corpo de seu filho, abraçando forte e derramando as lágrimas em suas roupas. Seu choro se tornou ininterrupto. Não havia mais espaço para falar. Apenas a lamentação que tomou conta dos sentimentos de Tauren. Tauren, que estava logo atrás, pegou sua mãe pelos ombros, arrastando-a até a cadeira e ajudando-a a sentar. E sentou-se ao lado dela, olhando para Riet. Riet, por favor, sente-se. Acho que você tem muitas coisas para falar. Riet estava com o olho cheio de lágrimas. Antes de se sentar em frente aos seus irmãos e mãe, ele as enxugou. Já sentado, perguntou ao seu irmão. Sim, tenho muitas coisas para contar, mas antes gostaria de saber onde está o nosso pai. Após a sua pergunta, Tauren e Lillian choraram ainda mais. E apesar de seu irmão estar sério e fechado, uma lágrima escorreu em seu rosto. Infelizmente, você não voltou a tempo de encontrar o nosso pai. Ele faleceu há alguns anos. Ele não era tão velho para ir para o mundo dos espíritos, mas sofreu muito após a sua saída da vila. Ele passou estes anos todos se torturando e se culpando por você ter fugido. O sofrimento dele foi tão grande que ele ficou deprimido e acabou ficando doente e debilitado. Alguns anos antes dele falecer, ele nos reuniu e nos contou o motivo de você ter fugido. Ele nos disse que Isaías, assim como você o chamava, contou a ele os motivos. Isaías contou a nosso pai, que acompanhou você o tempo todo, e que ouviu a conversa de nosso pai com os outros anciãos daquele dia.
Nosso pai se arrependeu muito da atitude dele. Ele esperava que um dia você voltasse. Ele esperava você chegar para poder pedir perdão, mas para ele, esse dia nunca chegou. Tauron olhava para Riet, que estava de cabeça baixa, assim como sua mãe e sua irmã. A tristeza tomou conta do ambiente, mas Riet tomou fôlego e levantou a cabeça. Me perdoe. Eu fui um covarde. Eu deveria ter voltado antes para visitar vocês, mas não tive coragem. Irei contar como tudo aconteceu, como eu vivi e por tudo que passei até hoje. Assim que Riet começou a contar a sua história, Tauren e Lilien levantaram suas cabeças e olharam para o irmão enquanto ele falava. Riet começou a contar tudo novamente, desde o momento em que descobriu os planos de seu pai até a sua fuga e sua passagem pela vida fora da Vila dos Elfos, contando com detalhes os locais onde passou e onde viveu, como havia se tornado um pirata, como havia se tornado um capitão e como seu inimigo havia arrancado seu olho e ele havia sobrevivido, o novo grupo que ele havia encontrado e a linda mulher pela qual estava apaixonado e a missão que havia à sua frente. Sua família ouvia atentamente ao que Riet contava. Apesar de terem ficado decepcionados com a atitude de Riet no passado, eles estavam contentes em vê-lo vivo, pois havia sobrevivido a tantos perigos, mas eles não conseguiram entender como poderia ter se tornado um pirata, praticando algumas vezes o mal. Mesmo que fosse contra as pessoas que mereciam, não era dessa forma que os ensinamentos dos elfos se aplicavam. A natureza deles era sempre proteger e nunca atacar, porém Riet seguiu um caminho totalmente diferente da crença deles. Algumas horas se passaram até que Riet terminou de contar tudo, inclusive a sua decisão de voltar para a vila para revê-los. Todos estavam cansados, principalmente Riet, que, após a longa viagem, ainda não havia descansado, mas ele sabia que não tinha tempo para isso e que precisava voltar o quanto antes para o navio, não partir sem ele. Tauren estava com os olhos inchados, mas já não estava mais chorando. Após Riet terminar de falar, ela retirou do bolso uma pequena caixa retangular de madeira tratada. A caixa tinha suas bordas arredondadas e era um pouco achatada. Um desenho de um brasão enfeitava a parte superior. Era o brasão que representava a sua família.